hoje eu vou falar sobre quais são as diferenças entre os dois principais índices de inflação no Brasil, o IPCA e o IGPM. Será que você sabe quais são essas diferenças? Vamos falar sobre isso. Você muito provavelmente já se deparou com a necessidade de ter que escolher entre um índice e outro, seja num empréstimo, seja num investimento, enfim, ter que escolher entre o IPCA e o IGPM, de repente precisa resolver essa questão, pois hoje vamos resolver de vez qual índice é melhor para quê, tá? Para você saber e principalmente para você poder atuar em cima disso, escolhendo o que for melhor para você. Vamos começar pelo IPCA. O IPCA é um índice de preço ao consumidor amplo. Como ele é calculado? O IBGE vai lá, primeiro ele faz o censo, né? O censo é aquela pesquisa onde ele faz a cada 4 anos e passa na casa de todo mundo perguntando quanto você gasta com isso, quanto você gasta com aquilo, quanto você gasta com aquilo outro. Baseado nos percentuais de gastos médios da população, ele cria os pesos do índice do IPCA. Então, habitação é X%, educação é 10%, alimentação é 30%, e assim vai. Lembrando que no IPCA é uma média entre famílias de 1 a 40 salários mínimos de 13 regiões do Brasil. Então, é uma média bem díspare, né? E não representa exatamente o seu IPCA, a sua inflação, enfim, a gente já falou sobre isso. Mas é basicamente um índice que tenta medir o quanto a população, o consumidor final, está pagando nas coisas. Então, ele pega produtos finais, por exemplo, quando ele vai pegar alimentação, ele pega a alimentação do supermercado, a alimentação do mercadinho ali, que você realmente vai lá e compra, né? Quando ele vai falar de educação, ele pega lá o preço da escola e tal. Ele não pega índices de coisas antecedentes ao produto pronto. Então, por exemplo, ele não pega aço, né? Ele já pega o produto disso, seja transporte, seja carro, enfim, alguma coisa assim. Ele não pega o produto bruto, né? Então, ele já pega o produto transformado para o consumo direto do consumidor. E aí ele capta esses preços e aí ele vai dando essas atualizações, tá? Então, o IPCA, ele funciona dessa forma, é um índice que mede a inflação para o consumidor final. O IGPM já é bem diferente, porque a ideia dele é ser um índice que mede a inflação do atacado, né? Então, para onde está indo a inflação dos produtos que chegam naquela indústria que vai transformar aqueles insumos e entregar depois o produto final. Então é como se fosse um antecedente, percebe? Então, se o preço do tomate subiu muito, o preço do ketchup muito provavelmente vai subir depois, né? Se o preço da madeira subiu muito, o preço do armário vai subir depois e assim vai. Então, o IGPM, ele tenta pegar essa inflação antecipada, antecedente. É como se você estivesse antecipando o que vai acontecer futuramente com o IPCA, só que tem algumas coisinhas que eu vou falar depois. Então, quando a gente olha para o IGPM, qual é a composição dele? 60% do índice é o índice de preços ao produtor amplo, que é chamado o IPA. Então, vai insumos, como eu falei para vocês, alimentos, né? Mas bem insumos mesmo, trigo, enfim. 30% é um índice de preços ao consumidor. Então, 30% do IGPM é como se fosse um IPCA, né? Com algumas diferencinhas de metodologia, mas como se fosse um IPCA. E 10% do IGPM é o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. E por isso o IGPM é utilizado como reajuste de aluguel ou reajuste de contrato de compra de apartamento na planta, né? Porque ele tem esses 10% aí de índice de construção civil. Ou seja, o IGPM ele pega os preços no atacado, 60%,
30% de como os preços chegaram ao consumidor e 10% dos preços da construção civil. Então, cimento, sei lá, o que usa na construção civil? Cimento, areia, aço, essas coisas todas, tá? Então, esses índices aí. O IGPM, ele é calculado mensalmente, assim como o IPCA, mas do mesmo jeito que o IPCA tem o IPCA, que é do dia 1 ao 30, e o IPCA 15, que é do dia 15 ao 15, o IGPM também tem o IGPM normal, que é do dia 20 ao 21, então ele é quase 2/3 já do mês. Tem o IGP-10, que é do dia 10 ao dia 11, e tem o IGPDI, que aí sim é do dia 1º ao dia 30, tá? Então tem esses vários para você não perder nada e a cada 10 dias você sabe como está se comportando a inflação. Por que tem tantos índices? Porque antigamente a gente tinha hiperinflação no Brasil, então cada mês era uma inflação de 40%. Então você precisava acompanhar muito mais de perto como estava se comportando a inflação. Hoje em dia a gente não precisa tanto disso, né? Apesar de a gente sempre olhar, pelo menos o IPCA, o IPCA 15, né? Pelo menos aí o meio do mês a gente acaba olhando, mas esses índices todos foram criados exatamente na época da hiperinflação, esse bando de índices, né? Lembrando, só a título de curiosidade, que o mercado financeiro também tem a coleta. A coleta, ela é parecida com o IPA, por exemplo, só que ela é calculada diariamente. Então, na verdade, o mercado financeiro sabe diariamente o que está acontecendo com a inflação. Beleza, Marília, e qual que é a diferença entre eu pegar o IPCA e o IGPM na prática? Eu vou mostrar esse gráfico para vocês, que eu achei bem legal, tá no site Reciere, enfim, não conheço esse site, mas o gráfico tá ótimo, que mostra exatamente o IPCA e o IGPM. O que a gente pode ver claramente nesse gráfico? Que o IGPM é muito mais volátil que o IPCA. Ou seja, às vezes o preço da madeira sobe muito, mas essa alta muito grande do preço da madeira, às vezes não é 100% repassada para o consumidor. Por quê, Marília? Porque os produtores, os transformadores, a indústria, ela não repassa 100% imediatamente, ela tenta suavizar esses movimentos das variações dos preços dos insumos. E como é que ela faz isso? Através da expansão ou contração das margens. Então, subiu muito o insumo dela, vamos supor que subiu 100% o preço da madeira. A empresa lá de madeira, a Mobile, sei lá, não vai repassar, não é que o móvel vai ficar 100% mais caro. Vamos supor que ela só repassa 30%, né? Ela vai lá e fica 30% mais caro. Dali a pouco a madeira cai 100%, 100% não dá, cai 50%, aí ela também, por outro lado, não diminui o preço do armário, né? Deixa o preço do armário lá no preço que estava antes. Então assim ela vai controlando a margem dela, e a margem funciona como se fosse um colchão de prevenção de impacto, né? Para os preços não ficarem flutuando que nem uns loucos. Uma hora você compra um negócio por um valor, outra hora você compra por metade, outra hora você compra pelo dobro. Então, para não ficar essas oscilações muito grandes, os produtores eles usam esse colchão, né, de suavização de impacto, que são as suas próprias margens de lucro. Então, o que a gente vê nesse gráfico é que o IGPM é muito mais volátil que o IPCA. O IPCA ele é um pouco menos volátil, apesar de ter aí a sua volatilidade também. Ou seja, na prática, quando eu vou usar um e vou usar outro, o IGPM, vamos supor que você vai usar ele para uma coisa que você vai precisar pagar, né? Um empréstimo, ou então uma parcela de uma casa, ele é muito mais volátil. Então você vê, por exemplo, em 2020 ele subiu 35%. Imagina a parcela da sua casa subir 35%. Às vezes a diferença entre você pagar e não pagar, né? Então, ele é mais arriscado. Ah, Marília, mas teve, por exemplo, 2022, ele caiu 5%. Sim, tem esse risco também, tem esse risco positivo. A parcela poderia cair ou poderia diminuir, enfim, ou a alta poderia ser menor. Mas
é um risco, percebe? E geralmente dá para você ver no gráfico, né? Muito mais vezes ele espirra para cima do que espirra para baixo. Então, quando você vai ter que usar isso para pagar, eu acho mais complicado. Marília, eu prefiro usar o IPCA porque você tá mais seguro de que ele vai oscilar lá em torno da meta de inflação. O IPCA é um índice que o próprio Banco Central olha mais, porque ele tem que cumprir a meta de inflação, e a meta de inflação vai ser 3%, então tem que oscilar em torno de 3%. Por mais que ela não vá ser 3%, vai ser 4% ou 4,5%, ela não vai ser 35%, né? Ou pelo menos vamos desejar que não seja. Então, eu acho que o IPCA é mais previsível, digamos assim, do que o IGPM. Agora, Marília, se for alguma coisa que eu tenho que receber, aí pode ser você usar o IGPM ao IPCA. Só que você tem que tomar cuidado só para não escolher o IGPM depois que ele já subiu 35%, porque daí ele vai cair 35%, né? Então, tem que tomar esse cuidado também. Escolher, de repente, receber por IGPM num momento que você acha que a inflação pode acelerar por conta de uma certa, bastante fatores, aí você acha que a inflação vai acelerar. Aí sim, prefira receber via IGPM do que IPCA, porque daí você tem chance aí de ter esses spikes grandes nos preços do IGPM. Mas basicamente, quando a gente olha para esses dois índices, o que dá para a gente falar, e aí, aliás, o que se fala bastante no mercado financeiro, é uma expressão de que o IPCA está grávido do IGPM, né? Então, o IGPM, ele quase que antecede, digamos assim, o que vai acontecer com o IPCA. Se o IGPM está subindo bastante, é de se esperar que no futuro essa alta nos preços dos insumos vai eventualmente ser repassada para os preços dos consumidores. Então, por exemplo, a gente vê aqui em 2020, né, na pandemia, quando o IGPM subiu bastante dessa forma, o IPCA ainda não tinha subido tanto. E aí, ao longo do tempo, o IPCA foi fazendo o catch-up, subindo bastante também. E depois o IGPM caiu bastante e o IPCA foi atrás, caindo bastante também. Então, eu gosto de pensar assim, o IGPM como um antecedente. Se eu vejo, por exemplo, um cenário de desinflação com o IGPM caindo, eu fico mais confiante na desinflação. Se eu vejo um cenário de desinflação com o IGPM subindo, aí eu fico menos confiante na desinflação, porque eu sei que essa alta do IGPM eventualmente pode ser repassada para o IPCA. Pode acontecer que o IGPM suba e o IPCA não suba? Claro, neste cenário a gente vai observar uma contração das margens das empresas, dos produtores. Então, isso totalmente pode acontecer. E Marília, você comentou que eu tenho que escolher, né, se eu vou receber em IPCA, se eu vou receber em IGPM. Como é que eu faço para investir em um título ligado ao IGPM? Porque IPCA é fácil, né? Você tem o IPCA mais do Tesouro Direto, né, que é a NTN-B, que a gente fala, do governo. A gente tem debêntures, CRIs, CRAs, que pagam IPCA. Então, todo mundo acaba emitindo via IPCA e IGPM. Ora, antigamente, o governo também emitia títulos atrelados ao IGPM, que era conhecida como NTN-C, né? O IPCA é NTN-B, antigamente é NTN-C, que era com IGPM. Mas ele parou de emitir via IGPM. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês, é um índice muito mais volátil. Chega ano que sobe 35% e imagina para o Tesouro ter que gerenciar sua dívida pública com um índice tão volátil, né? Então ele parou de emitir. É raro você encontrar esse título no mercado, tá? E os que tem estão vencendo em breve. Por outro lado, alguns títulos do mercado institucional, CRIs, CRAs e debêntures, eu já vi serem emitidos em IGPM ou alguns fundos exclusivos. É comum? Não, é muito raro, tá? É muito raro. E é o que eu falei para vocês, a empresa ela só vai emitir com IGPM se ela tiver alguma receita atrelada ao IGPM também. Caso contrário, ela vai preferir o IPCA, que tem uma volatilidade muito mais baixa, ela consegue controlar mais o quanto ela vai emitir. Então, realmente,
é muito difícil você encontrar um ativo que renda IGPM. Geralmente, a decisão que você vai ter que fazer entre IPCA e IGPM está muito mais no lado de você pegar emprestado a IPCA ou a IGPM do que investir a IPCA e IGPM, propriamente dito. E é isso, pessoal. Essas são as grandes diferenças. E se você quiser saber como investir ou quando comprar ou vender o título IPCA+, que é o título que é amplamente utilizado com esse indexador, eu vou deixar aqui um link gratuito para o meu livro Renda Fixa Não é Fixa. E lá eu explico tudo sobre o IPCA+, a NTN-B, e falo também quando é bom de comprar, quando é bom de vender. Falo também sobre os pré-fixados, sobre os pós-fixados, enfim, você vai entender tudo sobre os títulos públicos e os créditos privados também, que eu mencionei, LCI, LCA, CRI, CRAS, debêntures, tá bom? Então eu vou deixar o meu link gratuito aqui para você. E é isso, pessoal, muito obrigada a todos e até a semana que vem.